Você já ouviu falar de um anjo que não veio do céu para proteger, mas sim para libertar o inferno? Pois é, existe uma figura esquecida por muitos, escondida nas entrelinhas do Apocalipse. Um ser que não aparece em histórias de esperança, mas sim em visões de puro terror. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo mais sombrio do livro mais temido da Bíblia, o capítulo 9 do Apocalipse. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a sua visão sobre o que está por vir. Imagina uma chave, uma única chave, dada a um anjo caído. Essa chave não abre portas, ela abre um poço. Mas não é um poço qualquer. É o poço do abismo. E o que sai de lá não são homens. São criaturas que não pertencem a este mundo. E elas têm um comandante, um rei. O nome dele, Abaddon, ou Apolion. Você tem coragem de conhecer esse nome de perto? Antes da gente falar sobre o abismo, vamos voltar um pouco. O livro do Apocalipse é cheio de códigos, visões e símbolos que deixaram muita gente sem dormir por séculos. João, o autor do Apocalipse, estava exilado na ilha de Patmos, quando teve uma série de revelações que, segundo ele, vinham diretamente do céu. Essas visões começam com o Cordeiro, Jesus, abrindo um livro selado com 7 selos. Cada selo libera uma fase da grande tribulação: cavaleiros, terremotos, fome, guerra. Mas quando o 7º selo é aberto, o silêncio toma conta do céu. Literalmente, a Bíblia diz: houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O que vem depois? 7 anjos recebem 7 trombetas. E é aí que o negócio começa a ficar ainda mais sério. Quando o 5º anjo toca sua trombeta, João vê uma estrela que cai do céu até a terra. Mas essa estrela não é um corpo celeste, é um ser consciente que recebe uma missão. E sabe o que recebe? A chave do poço do abismo. Opa, parou tudo. Poço do quê? O abismo é um lugar espiritual mencionado várias vezes na Bíblia. Não é o inferno comum que muita gente imagina. Não é só fogo. É um lugar de contenção, uma prisão. Ali, segundo textos como 2 Pedro e Judas, estão acorrentados os anjos caídos, os rebeldes, os nefilins e entidades espirituais que não puderam mais circular livremente após sua rebelião nos tempos de Noé. Eles estão esperando um momento, um tempo determinado. E neste instante do Apocalipse, esse momento chega. João descreve a cena. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Dá para imaginar isso? O céu escurecendo, não por nuvens, mas por fumaça que sai debaixo da terra, algo como se o próprio coração do inferno estivesse sendo exposto. E o que sai da fumaça? Não é fogo. Não são almas. São gafanhotos. Mas não são gafanhotos normais. Esses gafanhotos não comem folhas. Eles não se importam com lavouras ou plantações. Eles têm poder como o dos escorpiões da terra. Suas asas fazem barulho como de muitos cavalos correndo para a batalha. Têm coroas de ouro, rostos parecidos com os de homens, cabelos como de mulheres, dentes como de leões. Sim, é bizarro. Cada detalhe dessas criaturas carrega um símbolo e uma ameaça. Eles não podem matar, mas causam uma dor tão insuportável que os homens desejarão a morte e ela fugirá deles. Imagina só, uma praga espiritual com poder sobrenatural, invencível aos remédios e armas humanas, causando tormento durante 5 meses. Quem é que comanda isso? A Bíblia responde: e tinham sobre si rei, o anjo do abismo,
Em hebraico, o seu nome é Abaddon, e em grego, Apolion. O que significa isso? Abaddon, em hebraico, destruição. Apolion, em grego, o destruidor. Ele é o líder desse exército. Não é um general humano, é um anjo caído. Esqueça a imagem de anjinhos com asas brancas. Esse é um ser que comanda o terror espiritual. Muitos estudiosos acreditam que ele já foi uma autoridade celestial de grande poder até ser aprisionado. E agora, ele está solto. Agora, olha ao seu redor. Eventos extremos, guerras, catástrofes naturais, pessoas perdendo o controle emocional, como se algo invisível estivesse no ar. Será que o abismo já está sendo aberto aos poucos? Será que estamos vivendo os prenúncios dessa profecia? E mais, será que estamos preparados para enfrentar um mundo onde criaturas espirituais ganham acesso direto ao plano físico? Alguns teólogos afirmam que esse capítulo é literal. Outros dizem que tudo é simbólico. Os gafanhotos seriam forças demoníacas ou exércitos humanos inspirados por trevas espirituais. Mas, e se forem os dois? E se a abertura do abismo trouxer não apenas entidades espirituais, mas também influenciar governos, sistemas e até mesmo a própria consciência das pessoas? E se Apolion, o destruidor, já estiver influenciando mentes poderosas? Você acha que tudo isso é só alegoria? Ou acredita que algo sombrio está prestes a emergir? Se esse anjo existe, de onde ele veio? Por que foi aprisionado? E o mais importante, quem deu a chave a ele? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder no próximo bloco. Mas antes, comenta aqui. Você acredita que os seres do abismo são reais ou simbólicos? Já tinha ouvido falar de Abaddon ou Apolion? Quem seria ele? Deixe a sua opinião. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem. No bloco anterior, a gente viu que o Apocalipse fala de um anjo com uma missão terrível: abrir o poço do abismo, libertando criaturas monstruosas comandadas por um rei chamado Abaddon ou Apolion, o destruidor. Mas quem é ele, afinal? De onde veio esse anjo que lidera o exército do terror espiritual e por que ele foi aprisionado no mais profundo dos abismos? Agora a gente vai mergulhar fundo nessa escuridão. A palavra Abaddon aparece em outras partes da Bíblia, antes mesmo do Apocalipse. Lá no livro de Jó, por exemplo, o Sheol está nu diante de Deus e Abaddon não tem cobertura. E em Provérbios, o Sheol e Abaddon estão sempre abertos diante do Senhor. Aqui, Abaddon é retratado como um lugar ou uma força ligada à destruição total, algo que vai além da morte, uma espécie de destino final da alma rebelde, um buraco sem volta. Então, será que Abaddon é um lugar ou uma entidade? A resposta pode ser ambos. Na tradição hebraica antiga, nomes de lugares e seres espirituais muitas vezes se misturam. Abaddon é destruição, é o abismo, mas também é o anjo que reina sobre esse lugar. Nos textos apócrifos e judaicos, como o livro de Enoque, que não está na Bíblia tradicional, mas era lido por muitos judeus da época de Jesus, a ideia de abismos e prisões espirituais é central. Lá lemos que anjos caídos, os vigilantes que desceram à terra e se envolveram com mulheres humanas, foram acorrentados em lugares escuros, em abismos profundos, à espera do julgamento final. Este conceito conversa diretamente com Apocalipse 9. Inclusive, muitos estudiosos acreditam que Abaddon seria o carcereiro desses seres, o guardião do portal do caos, um ser que já esteve livre, mas que foi aprisionado por sua rebeldia ou por seu papel na queda dos anjos. Algumas teorias ainda mais ousadas sugerem que ele não é apenas um servo do mal, mas um instrumento da justiça divina, um executor da destruição quando o tempo certo chegar. Aqui vem uma dúvida comum. Abaddon é o mesmo que Satanás? Resposta direta: não. O próprio Apocalipse distingue as duas figuras. Em Apocalipse 20, Satanás é aprisionado por 1000 anos e lançado no mesmo abismo que Abaddon comanda. Ou seja, são forças distintas. Satanás é o grande adversário. Abaddon é o destruidor, o executor do juízo. É como se fossem generais em lados diferentes, com missões diferentes,
mas ambos envolvidos no cenário do fim. Já sobre o anticristo, muitos associam Apolion com ele, mas o Apocalipse separa as funções. O anticristo é o líder humano possuído, enquanto Abaddon seria um ser espiritual diretamente ligado ao juízo e ao exército do abismo. Em outras palavras, se o anticristo será o líder carismático, Abaddon seria a força espiritual por trás do terror. Vamos imaginar o seguinte cenário. A humanidade já vive numa espiral de decadência espiritual, crises morais e conflitos sem fim. De repente, eventos inexplicáveis começam a acontecer. Pesadelos em massa com as mesmas figuras demoníacas, sinais estranhos no céu, relatos de pessoas sendo atormentadas por gafanhotos invisíveis, crises nervosas, surtos psicóticos, pânico generalizado. O caos toma conta. Nesse contexto, as forças do abismo encontram um caminho para se manifestar. E no centro disso tudo está Abaddon, o destruidor, liderando os exércitos do invisível. Agora segura essa. Muita gente acredita que o abismo do Apocalipse não será aberto apenas por forças espirituais, mas também por mãos humanas. Exemplo, o CERN, na Suíça, aquele gigantesco acelerador de partículas. Você sabia que no pátio do CERN existe uma estátua de Shiva, o deus hindu da destruição? Coincidência? Além disso, muitos teóricos acreditam que ao tentar romper barreiras dimensionais, a ciência estaria mexendo com portais para outros planos, talvez até o próprio abismo. O que aconteceria se os cientistas abrissem, mesmo sem querer, a chave espiritual que João viu em sua visão? E se Abaddon estiver aguardando não um anjo, mas um erro humano? Outra teoria diz que a chave do abismo pode ser simbólica e que essa chave já foi entregue. Tecnologia fora de controle. Algumas visões interpretam a fumaça que sai do abismo como um colapso do meio ambiente, e os gafanhotos como drones, militares, máquinas autônomas com inteligência artificial descontrolada. Parece exagero? Em tempos de IA que aprende sozinha, robôs de guerra e governos cada vez mais opacos, não parece tão distante imaginar que entidades invisíveis possam se manifestar através de meios tecnológicos. E nesse cenário, Abaddon seria o código, a consciência que comanda a destruição usando o próprio sistema humano contra si. Repare nas notícias. Recorde de suicídios em várias partes do mundo. Jovens atormentados por distúrbios mentais cada vez mais intensos. Sensação coletiva de soladeira, como se algo estivesse no ar. Será que essa fumaça do abismo já está se espalhando de forma invisível? E se esses 5 meses de tormento mencionados no Apocalipse não forem literais, mas fases de colapsos mentais e espirituais que se espalham em ondas? Seria possível que Abaddon já esteja agindo, não fisicamente, mas espiritualmente, preparando o palco para sua grande libertação? Olha que interessante. Na tradição judaica antiga, os destruidores nem sempre são 100% maus. Eles são instrumentos da justiça. Quando o povo hebreu estava no Egito e o anjo da morte passou eliminando os primogênitos, esse anjo também era conhecido como o destruidor. Então, muitos estudiosos acreditam que Abaddon pode agir sob permissão divina. Ele não é apenas um demônio rebelde, ele cumpre ordens, e sua missão é corrigir o desequilíbrio do mundo com dor. Chocante, né? Mas se for verdade, isso significa que ele não será impedido. Pelo contrário, ele será enviado. Você já parou para pensar? Se o mundo que conhecemos está tão mergulhado no caos, será que já estamos no tempo de Abaddon? Será que as dores da humanidade são sinais de que o abismo não está mais trancado? E o pior, se ele já está solto, será que ainda temos tempo de escapar da destruição? No próximo bloco a gente vai entrar na parte mais sombra dessa história. Regular o que acontecerá depois que o abismo for aberto por completo. Qual será o papel de Abaddon nos últimos dias? E o que podemos fazer, se é que há alguma coisa, para resistir à tormenta? Então já se prepara. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque o terceiro e último bloco vai te mostrar o que a Bíblia diz que virá depois do Apocalipse 9 e como todo pode se conectar com o destino da humanidade. Nos blocos anteriores, a gente mergulhou na revelação mais sombria do Apocalipse. Vimos a abertura do poço do abismo, a fumaça cobrindo o céu e uma praga viva emergindo com força devastadora.
Conhecemos Abaddon, o destruidor, um anjo esquecido por muitos, mas temido por todos que conhecem seu nome. Mas e agora? O que acontece depois que o abismo é aberto? Esse é o momento de encarar o que talvez seja a parte mais assustadora da profecia bíblica. Após o toque da quinta trombeta, que libera Abaddon e suas tropas por 5 meses, o caos espiritual e físico toma conta da terra. Mas sabe o que é mais assustador? Ainda não é o fim. João, o autor do Apocalipse, ouve uma voz poderosa que diz: Ai, ai, ai dos que habitam a terra por causa dos restantes toques de trombeta, que os 3 anjos ainda vão tocar. Ou seja, o que vimos até agora foi só o começo. A 6ª trombeta traz um novo nível de destruição. Logo após Abaddon, surgem mais figuras apavorantes. 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates são libertos. E com eles vem um exército de 200 milhões de cavaleiros. Uma força gigantesca que mata a 1/3 parte da humanidade. Agora para e pensa. Primeiro, pragas que atormentam e enlouquecem. Depois, exércitos espirituais que matam em massa. Estamos diante de um processo de purificação pelo fogo. E tudo isso com Abaddon ainda em cena, liderando a destruição invisível, espiritual, como um maestro do caos. Abaddon pode não aparecer diretamente nos próximos capítulos do Apocalipse, mas a sua influência permanece. A dor que suas criaturas causam, o medo instalado nas pessoas, a fumaça que escurece a esperança. É como se ele fosse a porta de entrada para o colapso total da civilização. Muitos acreditam que Abaddon prepara o terreno para a vinda do anticristo, um ser político e carismático que se aproveita do caos para dominar. Outros acham que Abaddon é a última chance de arrependimento. Sim, porque mesmo com tudo isso, a Bíblia diz: e os homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Ou seja, mesmo depois de sofrer com as forças do abismo, a humanidade continua endurecida. Talvez a pergunta que mais incomoda seja essa: por que Deus permitiu que o abismo fosse aberto? A resposta não é simples, mas alguns caminhos se destacam. Justiça divina. O mundo rejeitou a luz, então é exposto às trevas que ele mesmo invocou. Despertar espiritual. O sofrimento seria o último aviso para uma humanidade surda ao chamado do arrependimento. Purificação cósmica. O mal escondido há séculos precisa ser expurgado antes da vinda de um novo céu e nova terra. Em qualquer um desses cenários, Abaddon não é um erro. Ele é uma etapa inevitável. Vamos deixar o literal de lado por um segundo. E se o abismo não for apenas um local físico e espiritual? E se ele for um estado da alma humana? Um vazio interno, sem luz, que vai se abrindo aos poucos, com cada escolha errada, com cada valor perdido, com cada verdade abandonada. E se os gafanhotos do abismo forem pensamentos destrutivos que tomam a mente? Ansiedade, pânico, tristeza extrema, ódio descontrolado. E se Abaddon já estiver governando milhões por dentro? Agora, olha para o mundo. Guerras sem fim. Crianças crescendo sem esperança. Gente celebrando o mal como se fosse virtude. O bem sendo ridicularizado. Uma geração cansada, com medo, perdida. Isso não soa como fumaça espiritual cobrindo o céu? Será que a porta do abismo não foi aberta exatamente dentro de nós? Será que a chave que João viu já foi virada há muito tempo e agora estamos vendo as consequências? A pergunta mais importante talvez seja essa: existe alguma forma de resistir ao destruidor? A resposta bíblica aponta para uma única rota: o arrependimento. O próprio Apocalipse insiste: mas os homens não se arrependeram. Ou seja, o caos não é o fim da linha. Ele é o último apelo.
A sirene espiritual tocando no volume máximo. Não adianta fugir. Não adianta lutar com armas. A batalha é espiritual. A única proteção real contra Abaddon é não pertencer ao domínio dele. Imagine o cenário final. A terra em ruínas. O céu escurecido por fumaça e fúria. Criaturas se movendo entre os homens, invisíveis, mas sentidas. Abaddon, o anjo do abismo, pairando sobre a terra, coroado, com olhos como carvão em brasa e uma voz que vibra nos ossos. Ao redor, o exército do inferno se move em silêncio, aguardando a última ordem. Mas entre as trevas, uma pequena chama brilha. Almas que ainda resistem, vozes que ainda oram, cartozes que se recusam a se render. Será que essa luz vai sobreviver? A abertura do abismo é um símbolo, uma advertência, um alerta. Mas também é uma escolha. A gente pode continuar fingindo que nada disso é real, ou encarar de frente o fato de que estamos em meio a uma guerra invisível. E no fim, só existem dois lados: aqueles que pertencem à luz e aqueles que servirão ao destruidor. O que você escolhe? Se essa mensagem te sacudiu, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Comenta aqui. Você acha que Abaddon já está entre nós? O abismo foi aberto ou ainda está por vir? Se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não foge da verdade. A gente encara o desconhecido, investiga os mistérios e desmascara o invisível. Nos próximos vídeos, vamos explorar quem são os anjos presos no rio Eufrates, quem é o anticristo e como sobreviver aos dias finais. Não perca! Até a próxima! E lembre-se, o mundo visível é só a metade.